Minha irmã esperava que eu largasse tudo para cuidar dos filhos dela sempre que quisesse. Depois me chamou de péssimo irmão por não demonstrar empolgação com a gravidez dela. Então expus os segredos dela na frente de todo mundo e contei ao marido que ela se arrepende de ter se casado com ele. Minha irmã mais velha, Alice, 35 anos, e eu, 28, costumávamos ser próximos quando éramos mais novos. Ela é 7 anos mais velha do que eu. Quando eu era criança, ela realmente parecia se importar comigo. Às vezes deixava que eu ficasse em seu quarto e me ajudava com a lição de casa quando nossos pais trabalhavam até tarde. Mas, quando ela entrou no ensino médio, tudo mudou. Ela passou a me tratar como se eu fosse invisível, a menos que precisasse de alguma coisa. Se ficasse de castigo e não pudesse sair, de repente ficava gentil comigo por alguns dias para que eu a acobertasse ou a ajudasse a sair escondida. Se precisasse de dinheiro, pegava emprestado e nunca devolvia. Nossos pais não percebiam, porque estavam sempre ocupados com o trabalho, e Alice tomava cuidado para parecer perfeita diante deles. A pior coisa aconteceu quando eu tinha cerca de 11 anos. Alice tinha 18, e ainda morava em casa antes de ir para a faculdade. Ela tinha um namorado que nossos pais odiavam. Certa noite, eles tiveram uma briga enorme, e nossos pais disseram que o namorado não poderia mais ir lá. Alice esperou que eles fossem dormir e o deixou entrar pela porta dos fundos. Eu ouvi barulho na sala e desci para pegar água. Alice me viu e me puxou para o corredor. Ela segurou meu braço com força suficiente para deixar marcas e disse que, se eu contasse qualquer coisa aos nossos pais, faria com que eu me arrependesse. Eu tinha 11 anos e fiquei com medo, então voltei para a cama. Mas não consegui dormir, porque conseguia ouvir eles se mexendo pela casa e também estava com medo de me meterem em encrenca. Por volta das 2 da manhã, ouvi um estrondo. O namorado tinha derrubado um dos vasos caros da nossa mãe. Nossos pais acordaram e desceram. Alice começou a chorar imediatamente e disse a eles que eu tinha convidado alguns amigos para casa sem permissão e que eles haviam quebrado o vaso. Ela disse que estava tentando fazê-los ir embora em silêncio para não incomodar nossos pais. Eu tentei explicar o que realmente tinha acontecido, mas Alice continuava falando por cima de mim, dizendo que eu estava mentindo para me salvar. Nosso pai me deixou de castigo por 2 meses. Perdi meus privilégios de jogar videogame e não pude ir à festa de aniversário do meu melhor amigo. Alice nunca pediu desculpas nem admitiu o que fez. Esse padrão continuou por anos. Quando eu tinha 16 anos, juntei dinheiro do meu emprego de meio período para comprar um carro usado. Eu tinha cerca de $1.200. Alice sabia onde eu guardava o dinheiro, porque eu tinha mencionado isso uma vez. Ela pegou $800 do meu quarto enquanto eu estava na escola. Quando percebi que o dinheiro havia sumido, ela negou completamente. Nossos pais disseram que eu devia ter contado errado, ou gasto e esquecido. Anos depois que Alice se casou, ela mencionou esse dinheiro durante um jantar em família. Ela estava falando do casamento e de como tinha juntado dinheiro para o vestido. Riu e disse que tinha pegado algum dinheiro emprestado comigo naquela época. Nossa mãe achou engraçado. Eu não achei. Alice se casou com um cara chamado Willie, 37 anos, quando tinha 26. Willie é até legal, mas é quieto e deixa Alice mandar em tudo. Eles têm 3 filhos agora, gêmeos de 6 anos e uma filha que acabou de completar 4. Alice largou o emprego depois que os gêmeos nasceram, e Willie trabalha longas horas em um escritório de advocacia. Nossos pais moram a cerca de 40 minutos de distância, mas eu moro a apenas 15 minutos da casa de Alice. Trabalho de casa como desenvolvedor de software, e Alice sabe disso. Nos últimos 6 anos, Alice tem me tratado como se eu fosse o babá particular dela. No começo, eram apenas emergências ocasionais. A babá fixa desmarcava ou uma das crianças ficava doente e não podia ir para a creche. Eu ajudava porque é isso que a família faz, mas depois virou algo semanal. Depois, várias vezes por semana, ela me mandava mensagem às 7 da manhã dizendo que tinha um compromisso e precisava que eu estivesse lá às 8. Ou ligava às 4 da tarde dizendo que Willie tinha um jantar de trabalho e que ela também precisava ir, então eu poderia ficar com as crianças naquela noite? Ela nunca perguntava se eu tinha planos. Simplesmente presumia que eu diria sim. A questão é que eu gosto dos meus sobrinhos. Eles são boas crianças na maior parte do tempo, mas Alice nunca me paga para cuidar deles. Ela diz que família não cobra de família. Enquanto isso, ela paga $20 por hora para a babá fixa. Quando apontei isso uma vez, ela disse que a babá não é da família e precisa mais do dinheiro do que eu. Alice já viu minha casa e sabe que estou bem financeiramente, então assume que eu não preciso do dinheiro. O que ela não considera é que eu trabalho de casa, o que significa que tenho prazos e reuniões. Quando estou cuidando dos filhos dela, não consigo trabalhar. Já perdi prazos por causa das exigências de última hora dela para que eu cuidasse das crianças. Há cerca de 3 meses, comecei a dizer não com mais frequência. Eu tinha um grande projeto no trabalho e não podia me dar ao luxo de perder o foco. Alice não reagiu bem. Ela me chamava de egoísta ou dizia que eu não me importava com a família. Ela ligava para nossa mãe para reclamar de mim, e então nossa mãe me ligava perguntando por que eu não podia ajudar minha irmã. Nosso pai geralmente ficava fora disso, mas às vezes fazia comentários sobre como, quando ele era mais jovem, todos se ajudavam sem reclamar. 2 semanas atrás foi o aniversário da nossa mãe. Nossos pais queriam fazer um jantar agradável na casa deles com toda a família. Alice e Willie deveriam levar as crianças.
Eu fui para lá depois do trabalho. Quando cheguei, percebi que Alice parecia diferente do normal. Ela estava mais arrumada do que de costume e tinha uma expressão tensa no rosto. O jantar correu bem no começo. Comemos, conversamos e as crianças correram pelo quintal. Depois da sobremesa, nossa mãe abriu os presentes. Eu tinha dado a ela um cachecol bonito e um cartão presente da livraria favorita dela. Nosso pai deu algumas joias. Alice deu um cartão. Apenas um cartão. Nossa mãe abriu e dentro havia uma foto impressa de um ultrassom. Alice anunciou que ela e Willie estavam esperando outro bebê. Nossa mãe gritou, começou a chorar e abraçou Alice. Nosso pai apertou a mão de Willie. Todos estavam parabenizando o casal. Eu não disse nada. Eu estava tentando processar o que aquilo significava. Alice mal consegue dar conta de 3 filhos. Ela vive estressada e sobrecarregada. Sempre que pode, joga as crianças para cima de mim. Outro bebê significava ainda mais exigências sobre o meu tempo. Nossa mãe perguntou se eu estava animado para ser tio de novo. Eu parabenizei Alice e Willie e deixei por isso mesmo. Fomos para fora porque as crianças queriam brincar mais antes de irmos embora. Estava calor e eu estava com dor de cabeça o dia inteiro por ficar olhando para o computador. Eu semicerrava os olhos por causa da luz forte do sol e perguntei ao nosso pai se poderíamos ir embora em breve, porque eu não estava me sentindo bem. Antes que nosso pai pudesse responder, Alice respondeu rispidamente. Disse que ninguém tinha me obrigado a ir e que eu podia ir embora se quisesse. Nossa mãe imediatamente disse a Alice para não falar comigo daquele jeito. Eu comecei a caminhar em direção à entrada da garagem, apenas para esperar no carro até nosso pai estar pronto para ir, já que tínhamos ido juntos. Enquanto passava por Alice, ela murmurou algo sobre como era típico eu não conseguir nem ficar feliz por ela por um dia e que eu era um irmão terrível. Eu parei de andar e me virei. Eu normalmente não grito. Sou uma pessoa tranquila e evito confrontos, mas algo dentro de mim se quebrou. Eu gritei com Alice na frente de todo mundo. Eu disse que ela vinha me usando como babá gratuita havia 6 anos e que não tinha o direito de esperar que eu ficasse empolgado com mais uma criança que, no fim, eu acabaria ajudando a criar enquanto ela fazia o que quisesse. Falei dos $800 que ela roubou de mim quando eu tinha 16 anos. Falei da vez em que ela me jogou aos leões por causa do namorado e me deixou de castigo por 2 meses. Disse que ela mentiu e manipulou nossos pais por anos e que eu estava cansado de fingir que tínhamos um bom relacionamento. O rosto de Alice ficou branco. Willie parecia chocado. Nossos pais apenas me encaravam. Nossa mãe começou a dizer algo, mas eu ainda não tinha terminado. Eu disse a Alice que sabia que ela nem gostava tanto assim do Willie. 1 ano antes, Alice tinha me ligado tarde da noite depois de uma briga com o Willie. Ela tinha bebido vinho e me disse que às vezes se perguntava se não tinha se casado com a pessoa errada. Disse que o Willie era entediante e nunca queria fazer nada divertido. Disse que, se pudesse voltar atrás, talvez tivesse feito escolhas diferentes. Mas agora estava presa por causa das crianças. Eu nunca tinha contado isso a ninguém porque parecia algo íntimo. Mas ali, depois de ela me insultar de novo, eu não me importei mais. Alice começou a chorar. Disse que eu era um mentiroso e que estava inventando coisas porque tinha inveja da vida dela. Willie perguntou se o que eu disse era verdade, se ela realmente se arrependia do casamento. Alice disse a ele que eu estava distorcendo as palavras dela e que naquela noite estava chateada e não quis dizer nada daquilo. Nosso pai pediu para todos se acalmarem. Eu disse a Alice para não entrar mais em contato comigo e que eu tinha terminado de ser o plano B dela. Em seguida, fui para o meu carro e fui embora. Nosso pai teve que pegar uma carona com nossa mãe mais tarde. Alice tentou me ligar naquela noite. Eu não atendi. Ela deixou uma mensagem de voz dizendo que eu tinha estragado o aniversário da nossa mãe e a envergonhado na frente de todo mundo. Disse que eu não tinha o direito de trazer à tona conversas privadas e que eu fui vingativo e cruel. Ela não pediu desculpas por nada do que tinha feito. No dia seguinte, nossa mãe ligou. Disse que Alice estava muito abalada e que eu precisava pedir desculpas. Perguntei se Alice iria pedir desculpas pelos $800 por ter me colocado de castigo quando eu tinha 11 anos ou por ter me usado como babá gratuita por 6 anos. Nossa mãe disse que essas coisas ficaram no passado e que eu precisava seguir em frente. Disse que Alice era família e que família perdoa. Eu disse à nossa mãe que não tinha nada pelo que pedir desculpas. Disse que tudo o que eu tinha falado era verdade e que se Alice não conseguia lidar com a verdade, isso era problema dela. Nossa mãe ficou em silêncio e depois disse que estava decepcionada comigo. Ela desligou. Desde então, nossa mãe vem me mandando mensagens, perguntando quando eu vou consertar as coisas com Alice. Nosso pai me mandou apenas uma mensagem, dizendo que gostaria que eu tivesse lidado com a situação de outra forma, mas que entendia que eu estava frustrado. Alice tem postado nas redes sociais sobre como é difícil quando a família decepciona e sobre como ela está aprendendo a confiar no seu verdadeiro sistema de apoio. Ela me bloqueou em tudo. Willie me ligou 3 dias atrás. Ele queria saber se o que eu disse sobre Alice se arrepender do casamento era realmente verdade. Eu disse a ele que ela tinha me ligado bêbada e falado aquelas coisas, mas que eu não sabia se ela realmente queria dizer aquilo ou se era apenas o álcool falando. Willie ficou em silêncio por um bom tempo e depois disse que já suspeitava havia algum tempo que Alice não estava feliz. Ele me agradeceu por ter sido honesto e desligou. Eu não sei o que está acontecendo com o casamento deles agora. Fico revivendo tudo na minha cabeça. Uma parte de mim acha que eu deveria ter ficado calado, mas outra parte acha que Alice precisava ouvir aquilo.
Ela nunca enfrentou consequências por nada do que fez. Nossos pais sempre arrumavam desculpas para ela ou colocavam a culpa em mim. Talvez isso seja o que ela precisa para perceber que não pode tratar as pessoas como bem entende. Eu não sei se estou lidando com isso da forma certa. Não me arrependo do que disse, mas não tive a intenção de destruir o casamento deles. Eu só queria que Alice parasse de me tratar como se eu devesse tudo a ela. Agora, nossa família inteira está dividida e todo mundo está bravo comigo. Eu errei ao dizer tudo aquilo na frente de todo mundo. Atualização. As coisas pioraram desde a minha postagem original. Achei que devia atualizar porque várias pessoas me pediram. E, sinceramente, eu precisava desabafar em algum lugar. Depois que postei, mantive minha decisão de não pedir desculpas. Alice continuou mandando recados por meio da nossa mãe. Nossa mãe me enviava mensagens com capturas de tela de textos da Alice sobre como ela estava estressada com a gravidez e como não conseguia acreditar que o próprio irmão a abandonaria em um momento tão importante. Parei de responder à nossa mãe depois da quinta ou sexta mensagem desse tipo. Cerca de uma semana depois do incidente no jantar de aniversário, nosso pai perguntou se podia ir até a minha casa. Ele apareceu com café e nós sentamos na sala. Ele não me deu sermão nem disse que eu estava errado. Em vez disso, pediu que eu contasse tudo sobre a Alice e a situação das babás. Então eu expliquei tudo, mostrei a ele minha agenda e quantas vezes, nos últimos 6 meses, Alice tinha me ligado em cima da hora para eu cuidar das crianças. Foram 43 vezes. 43 vezes em 6 meses. Algumas dessas vezes foram fins de semana inteiros. A expressão do nosso pai mudou conforme eu mostrava as datas e horários. Ele perguntou por que eu nunca tinha falado nada antes. Eu disse que tinha tentado, mas nossa mãe sempre dizia que família ajuda a família, e Alice ficava na defensiva e fazia parecer que eu estava sendo difícil. Nosso pai ficou sentado por um tempo sem dizer nada. Então me contou algo que eu não sabia. Ele disse: quando Alice estava na faculdade, nossos pais pagaram tudo: mensalidade, aluguel, comida, dinheiro para gastos. Alice se formou sem nenhuma dívida. Quando eu fui para a faculdade, nossos pais disseram que não podiam pagar tudo porque a empresa do nosso pai tinha passado por cortes e o dinheiro estava apertado. Eu fiz empréstimos estudantis e trabalhei meio período para cobrir as despesas. Me formei com cerca de $30 mil em dívidas que venho pagando nos últimos 6 anos. Nosso pai admitiu que isso não era exatamente verdade. A situação financeira não estava tão ruim quanto eles tinham feito parecer. Nossa mãe queria manter uma parte da poupança reservada para Alice, caso ela precisasse de ajuda depois de se formar. Alice sempre foi ruim com dinheiro, e nossa mãe se preocupava com isso. Então eles ajudaram mais a Alice do que a mim, e me deixaram acreditar que era porque não tinham condições. Eu não soube o que dizer. Nosso pai pediu desculpas. Disse que deveria ter confrontado mais nossa mãe e garantido que as coisas fossem justas entre Alice e eu. Disse que sempre soube que nossa mãe favorecia um pouco a Alice, mas não tinha noção de quanto isso tinha me afetado até agora. Ele disse que iria conversar com nossa mãe sobre isso. 3 dias depois dessa conversa, nossa mãe me ligou. Ela estava chorando. Disse que nosso pai tinha contado tudo o que eu havia mostrado sobre as babás e que eles tiveram uma briga enorme. Nossa mãe admitiu que sabia que Alice estava se aproveitando de mim, mas achava que eu não me importava, porque nunca fazia um grande escândalo por causa disso. Eu ressaltei que tinha reclamado várias vezes e que ela sempre me ignorava. Nossa mãe ficou na defensiva e disse que estava tentando se desculpar. Disse que Alice estava passando por um momento difícil e precisava de apoio. Eu perguntei quando seria aceitável eu passar por um momento difícil e precisar de apoio. Nossa mãe não teve resposta. Então ela me contou algo que fez tudo se encaixar. Ela disse que quando Alice ligou para ela depois do jantar de aniversário, contou uma versão diferente dos acontecimentos. De acordo com a versão da Alice, eu já tinha chegado ao jantar de mau humor. Eu teria sido grosseiro com as crianças e seco com todo mundo. Quando Alice anunciou a gravidez, eu teria feito uma careta e dito algo sarcástico em voz baixa. Quando ela me perguntou qual era o meu problema, eu explodi e comecei a gritar com ela sobre coisas de anos atrás, das quais ela mal se lembrava. Alice se pintou como a vítima e me retratou como o agressor. Nossa mãe acreditou completamente nela. Eu disse à nossa mãe que não foi isso que aconteceu e que ela podia perguntar ao nosso pai ou ao Willie qual era a versão deles. Nossa mãe admitiu que nosso pai já tinha contado a versão dele e que ela batia com a minha. Ela disse que não sabia porque Alice tinha mentido sobre aquilo. Eu disse que Alice mente sobre muitas coisas e sempre mentiu. Nossa mãe ficou em silêncio e depois me pediu para dar outra chance a Alice. Disse que Alice estava assustada com o novo bebê, que Willie estava distante e que ela precisava da família. Eu disse que eu também precisava da minha família, mas que ninguém tinha se importado com isso nos últimos 6 anos. O próximo desdobramento veio de Willie. Ele me ligou novamente cerca de 2 semanas depois da nossa primeira conversa. Disse que as coisas em casa estavam ruins. Depois que eu confirmei o que Alice tinha dito sobre se arrepender do casamento, Willie a confrontou. Alice negou no começo, depois admitiu que tinha dito aquelas coisas, mas alegou que só estava desabafando e que não queria dizer nada daquilo. Willie não acreditou. Ele disse que já vinha percebendo há muito tempo que Alice parecia infeliz. Mas sempre que ele tentava conversar com ela sobre isso, ela mudava de assunto ou arrumava briga por outra coisa. Ele achava que talvez as coisas melhorassem quando as crianças ficassem mais velhas e menos exigentes. Mas agora, com outro bebê a caminho, ele estava percebendo que nada iria mudar. Willie também me contou outra coisa.
Cerca de um mês antes do jantar de aniversário, a babá fixa da Alice tinha pedido demissão. A babá contou isso ao Willy, mas não a Alice, dizendo que estava saindo porque Alice era impossível de lidar. Alice chegava em casa horas depois do horário combinado. Criticava a forma como a babá fazia as coisas. Pedia que a babá fizesse tarefas extras, como lavar roupa e lavar louça, que não faziam parte do acordo de babá. A babá não aguentou mais e encontrou outra família para trabalhar. Alice disse ao Willy que a babá tinha saído por motivos pessoais e que em breve encontrariam outra. Mas Alice não estava procurando uma nova babá. Em vez disso, passou a me ligar com mais frequência. Willy achava que eu tinha me oferecido para ajudar mais porque sabia que eles estavam em uma situação difícil. Ele não fazia ideia de que Alice estava me colocando nessa situação sem nem perguntar antes. Willy também disse que tinha analisado os extratos bancários deles. Alice vinha gastando muito dinheiro sem contar a ele. Compras online, dias de spa, jantares fora com as amigas. Quando Alice parou de trabalhar, eles tinham combinado que ela seguiria um orçamento, mas ela vinha gastando muito acima disso havia meses. Willy estava trabalhando horas extras para cobrir as despesas, e Alice não tinha falado nada sobre esses gastos excessivos. Quando ele tocou no assunto, ela disse que merecia se dar esses luxos porque ser mãe em tempo integral era um trabalho difícil. Willy disse que não discordava disso, mas que eles tinham um acordo, e ela o havia quebrado. Ele me perguntou se eu achava que ele deveria deixá-la. Eu disse que não podia tomar essa decisão por ele. Falei que eu tinha cortado contato com a Alice porque ela vinha me usando e mentindo para mim havia anos, mas que a situação dele era mais complicada porque eles tinham filhos juntos. Willy disse que sabia disso. Disse que não tinha certeza se ainda amava a Alice. Ele vinha pensando muito nisso desde o jantar de aniversário e não conseguia se lembrar da última vez em que tiveram uma conversa de verdade que não fosse sobre logística ou sobre as crianças. Disse que se sentia mais como o assistente da Alice do que como o marido dela. Eu disse que ele deveria fazer o que fosse melhor para ele e para as crianças. Ele me agradeceu e disse que me avisaria do que decidisse. 2 dias atrás, Alice apareceu na minha casa. Eu não a deixei entrar. Ela ficou na minha varanda gritando comigo através da porta. Disse que eu tinha destruído o casamento dela e virado nossos pais contra ela. Disse que tudo estava desmoronando e que a culpa era minha. Disse que se eu tivesse ficado calado no jantar, nada disso estaria acontecendo. Eu abri a porta e disse que isso não era verdade. Disse que o casamento dela estava desmoronando porque ela vinha mentindo para o Willy e gastando dinheiro às escondidas. Disse que nossos pais estavam questionando as coisas porque ela tinha mentido sobre o que aconteceu no jantar. Disse que tudo isso era resultado das escolhas dela e que eu não assumiria a culpa por isso. Alice começou a chorar e disse que estava grávida, estressada, e que não precisava disso naquele momento. Eu disse que isso não era mais problema meu. Ela me chamou de um bastardo egoísta e foi embora. Nossa mãe me ligou naquela noite. Alice tinha ido para a casa dos nossos pais depois de sair da minha. Ela contou a eles que eu tinha me recusado a falar com ela e tinha sido cruel. Nossa mãe disse que eu precisava resolver as coisas com Alice antes do bebê nascer, porque seria difícil demais para todos se a família estivesse dividida em um momento tão importante. Eu disse à nossa mãe que não iria resolver nada com a Alice até que ela pedisse desculpas por tudo o que fez e que isso fosse sincero. Nossa mãe disse que Alice era orgulhosa demais para pedir desculpas e que eu deveria ser a pessoa mais madura. Eu disse que já vinha sendo a pessoa mais madura há 28 anos e que tinha chegado ao meu limite. Desliguei o telefone. Não sei o que vai acontecer agora. Willy não voltou a me ligar e eu não quero pressioná-lo. Nosso pai tem falado comigo a cada poucos dias para saber se estou bem. Nossa mãe ainda continua me mandando mensagens sobre a Alice, mas comecei a ignorá-las. Alice não entrou mais em contato comigo desde que apareceu na minha casa. Parte de mim se pergunta se eu deveria ter lidado com tudo de outra forma, mas sempre volto ao fato de que Alice nunca pediu desculpas por nada. Ela só está chateada porque, finalmente, existem consequências para as ações dela. Não acho que isso seja algo pelo qual eu deva me sentir culpado. Atualização 2. Eu não pretendia postar outra atualização, mas as coisas tomaram novos rumos, e várias pessoas me mandaram mensagens perguntando o que aconteceu. Então aqui está. Cerca de 3 semanas após minha última atualização, Willy me ligou. Ele disse que tinha saído de casa. Está ficando na casa de um amigo enquanto tenta resolver as coisas. Ele contou a Alice que precisava de espaço para pensar sobre o casamento e se queria continuar com ele. Aparentemente, Alice perdeu o controle quando ele disse isso. Ela jogou coisas e gritou com ele. As crianças estavam em casa quando isso aconteceu, e a filha deles não parava de chorar. Willy disse que foi naquele momento que soube que estava tomando a decisão certa. Ele não queria que os filhos crescessem vendo os pais brigarem o tempo todo. Willy entrou com um pedido de separação. Ele ainda não deu entrada no divórcio porque quer ver se eles conseguem resolver as coisas pelo bem das crianças, mas não está otimista. Ele está pagando a casa e dando dinheiro para as despesas da Alice, mas agora está acompanhando de perto as contas bancárias. Alice tem ligado para ele constantemente. Às vezes ela pede desculpas e implora para ele voltar para casa. Outras vezes grita com ele e o culpa por abandoná-la enquanto está grávida. Willy disse que parou de atender a maioria das ligações porque é sempre o mesmo ciclo. As crianças ficam com a Alice durante a semana e vão para a casa do amigo do Willy nos fins de semana.
Willie disse que os gêmeos têm feito muitas perguntas sobre por que o pai não mora mais em casa. Alice disse a eles que isso aconteceu porque o pai não os ama mais, o que Willie disse ser uma mentira completa e extremamente manipuladora. Ele começou a procurar advogados de custódia porque não confia que Alice não vá usar as crianças como armas. Nossos pais ficaram sabendo da separação quando Willie ligou para o nosso pai para avisar. Nosso pai contou para nossa mãe, e ela ligou imediatamente para Alice. Segundo nosso pai, nossa mãe ficou 3 horas no telefone com a Alice. Quando desligou, disse ao nosso pai que eu tinha arruinado a vida da Alice. Nosso pai aparentemente perdeu a paciência, o que raramente acontece. Ele disse à nossa mãe que eu não tinha arruinado nada e que Alice tinha feito isso consigo mesma ao mentir e manipular todos ao seu redor por anos. Eles tiveram uma briga enorme. Nosso pai acabou dormindo no quarto de hóspedes naquela noite. No dia seguinte, nosso pai foi novamente à minha casa. Ele parecia exausto. Disse que vinha pensando muito sobre a Alice e sobre a nossa infância. Perguntou se houve outras vezes em que Alice tinha mentido ou manipulado situações das quais ele não sabia. Eu disse que houve dezenas de vezes e dei alguns exemplos. A vez em que Alice me culpou por quebrar a janela do vizinho quando na verdade tinha sido ela e os amigos dela. A vez em que ela disse aos nossos pais que eu tinha faltado à escola quando na verdade precisava que alguém a encobrisse enquanto ela se encontrava com um rapaz. A vez em que ela convenceu nossa mãe de que eu tinha roubado dinheiro da bolsa dela quando foi a própria Alice que pegou o dinheiro. Nosso pai ouviu tudo e eu podia ver que ele ficava cada vez mais chateado a cada história. Ele disse que sentia que tinha falhado como pai. Disse que deveria ter prestado mais atenção em como Alice me tratava. Que deveria ter questionado mais as coisas, em vez de simplesmente acreditar na versão da Alice. Eu disse que não era culpa dele. Alice é boa em mentir, e nossa mãe sempre quis acreditar no melhor dela. Nosso pai disse que isso não era desculpa. Disse que nossa mãe sempre passou a mão na cabeça da Alice e que ele deixou isso acontecer porque era mais fácil do que discutir. Mas agora ele conseguia ver o quanto isso tinha causado danos. Nosso pai me contou que estava pensando em se separar da nossa mãe. Eu fiquei chocado. Eles são casados há quase 40 anos. Ele disse que a briga por causa da Alice fez com que ele percebesse que nossa mãe coloca os sentimentos da Alice acima de tudo, inclusive do casamento deles e do meu bem-estar. Disse que tentou conversar com nossa mãe sobre ser mais equilibrada na forma como trata a Alice e a mim. Mas ela continuou defendendo a Alice e dizendo que eu estava exagerando. Nosso pai disse que não conseguia mais viver assim. Disse que amava a nossa mãe, mas não gostava de quem ela se tornava quando o assunto era Alice. Eu não soube o que dizer diante disso. Disse a ele que não queria ser o motivo da separação dos meus pais. Nosso pai disse que eu não era o motivo. O comportamento da Alice era o motivo. A recusa da nossa mãe em responsabilizar a Alice era o motivo. Ele disse que isso vinha se acumulando havia anos e que a situação com a Alice apenas trouxe tudo à tona. Ele ainda não saiu de casa, mas está pensando seriamente nisso. Alice descobriu que eu vinha conversando com o Willie. Não sei como ela descobriu, mas descobriu. Ela me enviou uma mensagem enorme, me xingando de tudo quanto é nome. Disse que eu tinha envenenado o Willie contra ela e destruído a família dela. Disse que eu tinha inveja da felicidade dela e que sempre tive. Disse que, quando o bebê nascesse, eu nunca o conheceria e que eu me arrependeria de perder o relacionamento com meus sobrinhos. Eu não respondi a mensagem. Não adianta discutir com ela quando está nesse estado. Nossa mãe parou de me ligar. Nosso pai disse que ela está furiosa com nós dois. Ela acha que nosso pai está tomando meu partido contra o dela e acha que eu estou sendo vingativo com a Alice. Nosso pai disse que nossa mãe tem passado todo o tempo na casa da Alice, ajudando com as crianças e tentando apoiá-la durante a separação. Ele tem ficado em casa sozinho na maior parte dos dias. Disse que isso lhe deu muito tempo para pensar. Na semana passada, Alice ligou para o nosso pai. Ela precisava de dinheiro. Willie está dando o suficiente para cobrir as contas e a alimentação, mas Alice queria mais. Disse que precisava de roupas novas de gestante e de coisas para o bebê. Nosso pai perguntou por que ela não podia usar o dinheiro que o Willie estava dando. Alice disse que aquele dinheiro era para necessidades básicas e que ela precisava de um extra para outras coisas. Nosso pai disse que não. Alice começou a chorar e disse que não acreditava que o próprio pai se recusaria a ajudá-la enquanto ela estava grávida e passando por uma separação. Nosso pai se manteve firme. Disse a ela que precisava aprender a viver dentro das próprias possibilidades. Alice desligou o telefone na cara dele. Em seguida, Alice ligou para a nossa mãe e contou que nosso pai tinha se recusado a ajudá-la. Nossa mãe deu dinheiro a Alice da própria conta. Nosso pai descobriu quando foi conferir o extrato bancário. Eles tiveram outra briga enorme por causa disso. Nossa mãe disse que Alice precisava de ajuda e que ela não iria abandonar a própria filha. Nosso pai disse que Alice precisava enfrentar as consequências, não ser socorrida o tempo todo. Nossa mãe acusou nosso pai de ser cruel e sem coração. A briga terminou com nossa mãe arrumando uma mala e indo ficar na casa da Alice por alguns dias. Nosso pai me ligou depois que nossa mãe saiu. Ele parecia derrotado. Disse que não sabia mais como alcançar nossa mãe. Disse que toda vez que tentava explicar que ajudar a Alice a evitar consequências só piorava as coisas, nossa mãe se fechava ou ficava na defensiva. Disse que sentia como se estivesse casado com alguém que já não reconhecia. Eu disse que sentia muito por tudo isso estar acontecendo. Ele disse que não era minha culpa e que não se arrependia de ter ficado do meu lado.
Disse que deveria ter feito isso anos atrás. Willie me contou que agora vai mesmo entrar com um pedido de divórcio. Disse que a separação deveria ser um período de teste para ver se as coisas melhorariam, mas a Alice só piorou. Ela tem falado mal dele para qualquer um que queira ouvir. Tem dito às crianças que o pai foi embora porque não se importa mais com elas. Tem postado coisas vagas nas redes sociais sobre traição e abandono. Willie disse que o advogado dele aconselhou a documentar tudo, porque isso pode ser relevante para a guarda. Ele está registrando todas as vezes em que Alice usa as crianças como mensageiras ou fala coisas negativas sobre ele na frente delas. Perguntei ao Willie como ele estava. Ele disse que estava melhor do que se sentia havia anos. Disse que depois que saiu de casa e ganhou distância, percebeu o quanto vinha sendo infeliz há muito tempo. Ele andava pisando em ovos perto da Alice, sempre tentando agradá-la, sempre com medo de provocá-la. Agora ele conseguia respirar. Disse que se sentia culpado por as crianças estarem no meio disso tudo, mas sabia que permanecer em um casamento miserável teria sido pior para elas a longo prazo. Não vejo meus sobrinhos desde o jantar de aniversário. Alice deixou claro que eu não sou bem-vindo perto deles. Nossa mãe não contestou isso em momento algum. Nosso pai perguntou a Alice se poderia ficar com as crianças por uma tarde e levá-las para me ver, mas Alice disse que não. Disse que eu era uma má influência e que não me queria perto dos filhos dela. Nosso pai ficou furioso, mas não há muito que ele possa fazer. Alice tem a guarda principal no momento e pode decidir com quem as crianças passam tempo. Eu estaria mentindo se dissesse que isso não me afeta. Sinto falta das crianças, mas também sei que não posso ter um relacionamento com elas enquanto a Alice estiver determinada a nos manter separados. Nosso pai disse que quando o acordo de guarda for finalizado, Willie vai garantir que eu possa vê-las durante o tempo de convivência dele. Isso já é alguma coisa. Não sei o que vai acontecer com o casamento dos nossos pais. Nosso pai ainda está pensando em se separar. Nossa mãe continua passando a maior parte do tempo na casa da Alice. Quando eles conversam, na maioria das vezes, são discussões sobre a Alice e sobre se nosso pai está sendo justo com ela. Nosso pai me disse que está cansado de brigar. Disse que talvez um tempo separados fosse bom para os dois. Eu odeio que minha família esteja se desintegrando desse jeito. Mas também sei que nada disso é realmente sobre mim. Isso é sobre anos de disfunção e favoritismo finalmente cobrando seu preço de todos. Atualização 3. Esta vai ser minha última atualização. Muita coisa aconteceu e acho que cheguei a um ponto em que não há muito mais a dizer. Nosso pai saiu de casa há 2 meses. Ele está alugando um pequeno apartamento a cerca de 20 minutos de onde ele e nossa mãe moravam. Ele disse à nossa mãe que precisava de espaço e de tempo para descobrir o que queria. Nossa mãe não contestou. Ela tem dividido o tempo entre a casa dela e a casa da Alice, passando a maior parte do tempo ajudando a Alice com as crianças. Nosso pai disse que, quando eles se comunicam, é basicamente sobre coisas práticas, como contas e correspondências. Eles não conversaram sobre o estado real do casamento. Alice teve o bebê há 3 semanas. É um menino. Willie esteve no hospital para o nascimento porque queria estar presente para o filho, mas não ficou depois. Nossa mãe postou fotos nas redes sociais segurando o bebê. A própria Alice não postou nada. Nosso pai foi rapidamente ao hospital para conhecer o bebê, mas Alice mal falou com ele enquanto esteve lá. Ele disse que toda a visita foi estranha e tensa. Alice não deixou que ele segurasse o bebê por mais de 1 minuto antes de pegá-lo de volta. Ele foi embora depois de cerca de 20 minutos. Willie entrou oficialmente com o pedido de divórcio 1 mês antes de o bebê nascer. Alice surtou quando recebeu os papéis. Ela ligou para Willie gritando, depois ligou para nosso pai chorando e, em seguida, apareceu na casa da nossa mãe completamente descontrolada. Nossa mãe tem dito a todos que Willie abandonou Alice pouco antes do parto e que isso é inconcebível. Nosso pai apontou que Willie tentou durante meses resolver as coisas e que Alice se recusou a assumir qualquer responsabilidade pelos problemas do casamento. Nossa mãe disse que isso não importa porque você não abandona a esposa grávida. Eles praticamente não se falaram desde essa conversa. O acordo de custódia ainda está sendo definido. O advogado de Willie está pressionando por guarda compartilhada de 50% assim que o bebê tiver idade suficiente. Alice quer a guarda principal, com Willie tendo apenas visitas supervisionadas. Ela afirma que Willie é instável e um mau pai. O advogado de Willie disse para ele não se preocupar, porque Alice não tem nenhuma prova para sustentar essas acusações. Os gêmeos e a irmã deles têm dividido o tempo entre Alice e Willie. Willie disse que as crianças parecem mais felizes quando estão com ele, porque há menos gritos e caos. Alice deixa que façam o que quiserem, e a casa está sempre uma bagunça. Com Willie, eles têm uma rotina e estão indo melhor na escola. Conheci o bebê há 2 semanas. Willie levou as 4 crianças à minha casa durante o tempo de convivência dele. Os gêmeos se lembraram de mim e ficaram animados em me ver. A irmã deles ficou tímida no começo, mas logo se soltou. O bebê dormiu o tempo todo. Willie disse que Alice não sabe que ele levou as crianças para me ver e que não pretende contar. Ele disse que, quando o acordo de custódia for oficializado, terá o direito legal de levar as crianças para onde quiser durante o tempo dele, e Alice não poderá impedir. Sou grato por Willie estar se esforçando para manter meu relacionamento com as crianças. Sei que seria mais fácil para ele simplesmente me cortar da vida deles, já que sou irmão da Alice, mas ele não está fazendo isso. Nosso pai tem passado mais tempo comigo. Jantamos juntos uma vez por semana, e às vezes ele vem à minha casa para assistir esportes ou simplesmente conversar.
Ele já me disse várias vezes que se arrepende de não ter me defendido antes. Eu disse que está tudo bem e que não o culpo. Ele contou que tem revisto tudo na cabeça e percebido quantas vezes Alice mentiu ou manipulou situações, e como ele simplesmente concordava porque nossa mãe insistia e porque era mais fácil do que brigar. Ele disse que sente que falhou comigo como pai. Eu disse que ele está compensando isso agora e que isso é o que importa. Minha mãe e eu não nos falamos. Ela me enviou algumas mensagens nos últimos meses, mas eu não respondi. As mensagens são sempre sobre como eu preciso apoiar Alice nesse momento difícil ou sobre como eu deveria pedir desculpas por tudo o que disse no jantar de aniversário. Ela nunca reconheceu, nenhuma vez, que Alice fez algo errado. Nosso pai disse: sua mãe reescreveu completamente a história na cabeça dela. Segundo a versão da nossa mãe, eu sempre fui ciumento da Alice e sabotei deliberadamente o casamento dela porque não suportava vê-la feliz. Nosso pai disse que tentar argumentar com ela é inútil. Alice tentou me adicionar novamente nas redes sociais algumas semanas atrás. Eu recusei o pedido. Ela mandou uma mensagem por meio de uma amiga em comum, perguntando se eu queria conhecer o bebê. Eu não respondi. A amiga em comum me disse que Alice parecia genuinamente magoada por eu não demonstrar interesse. Não sei se Alice está realmente magoada, ou se apenas está chateada por não ter mais controle sobre mim. De qualquer forma, não vou mudar de ideia. Alice não pediu desculpas por nada. Ela não assumiu responsabilidade por nenhuma de suas atitudes. Até que isso aconteça, não tenho nenhum interesse em ter um relacionamento com ela. Willie me contou que Alice tem tido muita dificuldade com o bebê. Ela está sobrecarregada e exausta. Nossa mãe está lá o tempo todo ajudando, mas mesmo assim, Alice mal está conseguindo dar conta. Willie disse que uma parte dele sente pena dela, porque cuidar de 4 filhos é muita coisa. Mas ele também disse que Alice fez as próprias escolhas e agora precisa viver com elas. Ele está focado em ser um bom pai e em exercer a coparentalidade da melhor forma possível, apesar das tentativas de Alice de tornar tudo difícil. Nosso pai me contou na semana passada que provavelmente vai entrar com o pedido de divórcio. Ele disse que já está separado da nossa mãe há 2 meses e que não sente falta do casamento. Ele sente falta da mulher com quem se casou há 40 anos, mas essa mulher não existe mais. Ou talvez sempre tenha existido e ele só não tenha enxergado isso claramente até agora. Ele disse que a obsessão da nossa mãe em proteger Alice das consequências destruiu a família deles e que ele não consegue mais fazer parte disso. Ele afirmou que tentou de tudo para conseguir chegar até nossa mãe, mas nada funcionou. Ela escolheu Alice acima de todos os outros, inclusive dele. Disse que pedir o divórcio não é uma forma de punir nossa mãe, mas de aceitar a realidade e seguir em frente. Perguntei a ele se estava bem. Ele disse que está triste, mas também aliviado. Contou que os últimos meses vivendo sozinho têm sido tranquilos. Ele não precisa mais ouvir nossa mãe defendendo Alice o tempo todo, nem ver ela acobertando comportamentos ruins. Ele pode ter um relacionamento comigo sem que nossa mãe sabote isso. Pode tomar as próprias decisões sem brigar por causa delas. Ele disse que tem 64 anos e não quer passar o tempo que ainda lhe resta sendo infeliz. Quanto a mim, estou bem. Ainda trabalho de casa e meus projetos estão indo bem. Tenho mais tempo livre agora que não fico mais cuidando dos filhos da Alice várias vezes por semana. Consegui me concentrar mais no trabalho e, de fato, cumprir meus prazos. Tenho ido mais à academia e visto mais meus amigos. Minha vida está mais calma e menos estressante sem Alice exigindo coisas de mim o tempo todo. Às vezes penso na família. Penso em como as coisas eram quando todos parecíamos nos dar bem, mesmo que essa convivência fosse em grande parte falsa. Penso em feriados e aniversários, e em como tudo isso provavelmente vai ser dividido e constrangedor daqui para frente. Penso nos meus sobrinhos crescendo em uma família desestruturada e em como isso vai afetá-los. Mas então me lembro de que nada disso é culpa minha. Alice fez escolhas. Nossa mãe fez escolhas. Essas escolhas tiveram consequências. Eu não causei essas consequências. Eu apenas parei de proteger todo mundo delas. As pessoas me perguntaram se me arrependo de ter dito tudo naquele jantar de aniversário. Sinceramente, não me arrependo. Se eu não tivesse dito naquele momento, isso teria vindo à tona mais cedo ou mais tarde. De qualquer forma, Alice não ia mudar. Nossa mãe não ia mudar. A única coisa que teria acontecido se eu tivesse ficado em silêncio é que eu teria continuado infeliz enquanto todos os outros permaneciam confortáveis. Cansei de me sacrificar para garantir o conforto dos outros. Não sei o que o futuro reserva para minha família. Talvez nossa mãe finalmente perceba que proteger Alice não ajudou ninguém. Talvez Alice chegue ao fundo do poço e, enfim, assuma responsabilidade pelas próprias atitudes. Talvez nossos pais voltem a ficar juntos. Ou talvez finalizem o divórcio. Eu não sei. O que eu sei é que estou em paz com qualquer desfecho, porque não vou sacrificar a minha própria tranquilidade para consertar relacionamentos que foram quebrados por outras pessoas.